Quero só fazer um adendo aqui antes da pregação. A gente carrega muitas informações. Eu, por exemplo, sou cristão há 34 anos. 34 anos que eu frequento uma igreja. A minha fase bebê foi na igreja. A minha fase criança foi numa igreja. A minha adolescência foi numa igreja. Na igreja encontrei minha esposa. Na igreja aprendi as grandes verdades do Evangelho. Me casei. Hoje trago minha filha. Mas vou dizer uma coisa a você. O reino de Deus não é feito de currículo. Tem muita gente que por ficar muito tempo na igreja se torna muito crítico, muito chato. Tome cuidado, porque o que muda a nossa vida não é a capacidade de informações que eu tenho, mas é a capacidade de revelação. Tem muita gente com muita informação e pouca revelação. Então não adianta você ter informação. Eu tenho muitas informações. Estar 34 anos numa igreja me formou, mas eu preciso de revelação hoje. Então eu preciso ter humildade para ouvir a voz de Deus, para entender que eu posso até saber alguma coisa, eu posso até entender alguma coisa, eu posso até ter uma bagagem, mas quem sabe de fato é o Senhor. E o que eu preciso não é o que eu sei, o que eu preciso é o que Ele vai revelar hoje. Então muito cuidado, porque a gente está vivendo uma época de muita informação. Hoje as crianças, eu nunca esqueço do irmão Jaldes. Conhece o presbítero Jaldes? Senta aqui na frente. Uma vez ele falou para mim assim, quando minha filha nasceu, é interessante isso. Minha filha nasceu, tinha uns 2 meses, aí ele falou assim, Pastor Diego, e a Júlia, já abriu o olho? Eu falei, irmão Jaldes, ela não é cachorro não, é o cachorro que demora para abrir o olho. Mas ele falou, não, ele olhou para mim e falou, não é que é, porque ele falou, na minha época, muitos anos atrás, né, as crianças nasciam e demoravam para abrir o olho. Hoje as crianças nascem falando, gente. Né? Apresentei a filha da Evelyn hoje de manhã. A menina não tem nem 2 meses. Já segue a voz, já fica olhando, né? Por quê? Porque a quantidade de informações está nos deixando muito mais acessíveis. Mas o que manda na nossa vida é a rever. Então Deus tem revelação para você nessa noite. Escute, feche os seus olhos, Pai. Nós apresentamos esse tempo, apresentamos esse culto, apresentamos esse momento. A gente acha que sabe e não sabe, a gente acha que domina e não domina. Então fala conosco, Senhor. Usa, Senhor, a minha vida agora para ser boca tua para a vida desse povo. Que cada um que está aqui hoje saia com certeza, o Senhor falou comigo. E quando o Senhor fala, a vida muda. Quando o Senhor fala, o coração aquece. Quando o Senhor fala, a chama volta. Em nome de Jesus. Amém. Nós cometemos alguns erros na vida cristã. O primeiro deles é achar que tudo que é bom vem de Deus. E tudo que é mal vem do diabo. Mal no aspecto nosso. Então, por exemplo, minha vida está bem, Deus está me abençoando. Uau. Ai, minha vida não está boa. Capeta imundo, Satanás terrível, está me destruindo. A gente nasce com esse conceito de que os momentos bons são gerados por Deus. E os momentos não bons, ruins, são gerados pelo chifrudo. É ou não é? Mas nem sempre é assim. Tem vezes que momentos ruins são proporcionados por Deus. Tem momentos. E se eu não entender o caminho, é muito provável que eu me perca no destino. Diga para o seu irmão, se você não entender o caminho, você vai se perder no destino. Porque se você começar a olhar para o que Deus está fazendo e achar que é o diabo, você vai parar. E se você começar a dar glória porque o diabo está fazendo alguma coisa, você também vai parar. Todos nós queremos um destino glorioso, mas entender o caminho é a nossa grande missão. Tem um texto bíblico que todas as vezes que eu leio, ele mexe comigo. E eu quero pregar ele hoje, que é o Salmo 66, 10, 11 e 12. Olha que salmo fantástico. Se você quer se relacionar com Deus, se você quer se sentir melhor diante de Deus, você vai ter que deixar Deus tratar você, não tem jeito. Quem quer cura tem que fazer tratamento. É ou não é, pessoal? Olha o que esse salmo diz. Pois tu, ó diabo, é isso? Quem?
Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova. Não para aí. Pois tu, ó Deus, nos refinaste como a prata. Pois tu, ó Deus, nos fizeste cair, não foi o diabo. Pois tu, ó Deus, nos fizeste cair numa armadilha. Pois tu, ó Deus, sobre nossas costas, colocou fardo. Em algumas versões diz que colocassem homens para cavalgar sobre nossas cabeças. Fardo, né? Agora tá aí, eu me antecipei. Deixasse que os inimigos cavalgassem sobre o quê? A nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Quem fez tudo isso? Foi o diabo? Foi o demônio? Foi Pombagira, Preto Velho? Quem fez tudo isso? Deus. Mas aí o versículo não acabou aí, graças a Deus. Mas finalmente, depois de ser refinado como a prata, depois de cair numa armadilha, depois de ter colocado pessoas ou fardo sobre mim, pressão, e pessoas para cavalgar sobre a minha cabeça, e depois de passar pela água e pelo fogo, finalmente, Ele me trouxe a um lugar de fartura. Você nunca estará num lugar digno, se não houver dignidade. Deus só nos coloca em lugares dignos, se nós estivermos dignos desse lugar. Eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui. Cadê minha sacola? Tá aí? A primeira coisa que o versículo fala, ele vai falar sobre que pois tu, ó Deus, nos refinaste como refina a prata. A prata é um metal que tem um valor e ela não é encontrada nunca em forma perfeita. Ela sempre é encontrada em contaminação. Então, quando se encontra uma peça de prata, o texto diz que Deus me refina como se refina a prata. Então, o texto bíblico diz que Deus, ele pega uma peça de... Deus, o refinador, ele pega uma peça de prata e ele coloca essa prata no fogo. Ele põe essa prata no fogo e deixa lá no fogo. Porque a ideia é que esse fogo produza separação da impureza para a prata. Esse processo de refinamento, ele tem um problema. A prata, ela suporta o fogo até um determinado momento. Se o refinador, ele perde o ponto de tirar a prata do fogo, todo o metal é danificado e ele não brilha mais. Ele não é mais próprio para uso. Então a garantia de que a prata entra no fogo e que ela não vai se destruir é uma só. É os olhos do refinador. O que garante que a prata vai ficar no fogo até o máximo e o limite da sua estrutura, da sua capacidade, a única garantia de que a prata não vai ser destruída, é que o refinador está de olho. E pelo fato do refinador estar de olho, a prata não vai ser destruída. E como do que o refinador sabe que a prata está no ponto? Quando ele tira a peça de prata e ele consegue enxergar o seu semblante, sem nenhum tipo de emenda, rusga, sem nenhum tipo de enrugar, ele enxerga o seu semblante nitidamente na prata. Quando o refinador consegue enxergar o seu semblante nitidamente na prata, ele sabe que a prata está no ponto. Ela está pronta. O texto diz que Deus me refina, como o refinador refina a prata. Ele me põe num fogo que parece que eu não vou suportar. Ele me coloca em situações que parece que eu não vou aguentar. E se eu não entendo o caminho, eu não vou mais para o meu destino. Mas qual é a garantia? Qual é a garantia que esse aperto que eu estou passando financeiro, eu já estou há 3 meses desempregado e as coisas estão acabando em casa, eu estou passando uma crise no meu casamento e eu não sei mais, eu estou pensando em pedir um divórcio. Qual é a capacidade ou qual é a certeza que eu tenho? O que eu tenho é que eu estou num processo de refinamento. Deus está tirando coisas de mim, Deus está tratando a minha vida. E qual é a única certeza que eu tenho? O refinador está de olho. O refinador está de olho. Quando o fogo tentar mexer na minha estrutura, quando o fogo me levar para um processo sem volta, isso não vai acontecer, porque o refinador está toda hora tirando-me do fogo, dizendo, já estou me vendo nele, já estou me vendo nela, já estou me vendo nele. A cada dia que passa, eu estou me vendo mais nele. A cada dia que passa, o meu semblante está mais aqui. Então eu quero que você compreenda algo. Tem momentos da sua vida que você tem que entender que o refinador está te colocando no fogo, não para matar você, não para destruir você, não para arrebentar você, mas que ele possa se enxergar em você. Você será o espelho de Deus para essa geração. Não reclame do fogo. Não reclame.
Diga para o seu irmão, a garantia é que o refinador está de olho. Ele não vai sair para tomar um café. Ele está de olho. O texto diz que em alguns momentos ele nos fez cair em armadilhas. Aqui eu peguei uma redinha dos meus peixes. É assim quando eu tento lavar o aquário que eu os pego. A armadilha é quando a gente cai num lugar que nós não temos a capacidade de sair de lá. O texto diz que não é o diabo, não. O texto diz que Deus me fez cair em armadilhas. Me colocou em arapucas que eu não consigo sair pela minha inteligência, pela minha força. O texto diz que ele me coloca ali e eu não consigo sair. É a ideia de um animal que cai numa rede e ele não pode sair de lá. E a pergunta que fica é, por que Deus me faz cair numa armadilha? Porque quando a gente cai numa armadilha, a gente reconhece que nós não temos capacidade para tudo. Quando a gente cai numa armadilha, a gente vê que a gente depende de alguém para nos tirar de lá. E tem hora que a gente anda como se nós fôssemos super-homens, super-mulheres. O Salmo 40, versículo 2, diz que tirou-me de um lago horrível, tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha, afirmou-me no lugar seguro. O versículo 17 do Salmo 40 diz que, quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo, tu és o meu socorro, o meu libertador, o meu Deus, não te demores. Tem horas que Deus nos coloca numa armadilha para eu entender que eu não tenho tudo e que eu sou limitado. Tem horas que Deus me coloca numa armadilha para que eu me humilhe. Um dos maiores reis de Israel, em termos de tempo, foi o rei Manassés. Mas ele reinou tanto tempo, que ele começou a esquecer de Deus. Ele achava que ele dominava as normas do palácio, dominava o exército, dominava tudo. E ele esqueceu que foi Deus que o colocou lá. E lá em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 10, vai dizer para nós que Deus mandou o império sírio dominar a Israel. E ele foi preso. Por isso o Senhor enviou. Pode pôr o 9, por favor. Porém Manassés, põe o 10, desculpa. Não, põe o 11. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés. Manassés era o rei. E colocaram o que no nariz dele? Um gancho no nariz. Algemas de bronze. E levaram ele para onde? Não foi o diabo que entrou em Israel e destruiu Israel, não. Foi Deus que mandou. Para gerar humildade no coração de Manassés, para humilhar. Tem hora que Deus nos coloca em situações de prisão, em arapucas, porque a gente esquece a capacidade de sermos humildes, a capacidade de reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso. Esquecemos. O texto diz também que Deus colocou peso nos ombros. É a pressão. Pressão. Você acha que vitória é algo fácil? Vitória é algo que vem debaixo de moleza. O texto diz que ele colocou fardo sobre os ombros. Mas sempre quando há pressão, você não tira azeite da azeitona sem espremer a azeitona. Deus colocou fardo nos ombros deles. Pressão. A lei da física diz que você não move um navio mantendo temperatura constante. Quando um capitão quer acelerar o navio, ele liga lá no porão e diz assim: acelerem a caldeira, elevem a temperatura da caldeira. A elevação da temperatura faz as turbinas, o motor do navio ser mais rápido. Você não cria energia elétrica numa hidrelétrica que joga água de forma contínua. Eles têm que fechar as comportas, eles criam uma represa, eles represam a água, aquela água fica represada, o volume aumenta, e aí de uma hora para outra eles abrem as comportas de uma forma violenta, e aquela água acumulada vem com tudo, com uma pressão que não é natural, e a queda da água debaixo da pressão gera energia, e ali se acumula. O problema é que muitas vezes a gente não tem energia e não está entendendo. Deus está gerando uma pressão em você, não para matar, não para destruir, mas para gerar movimento, para gerar vida. Então ele está apertando e você está dizendo: o diabo é terrível, é Satanás, eu vou sair da igreja, eu vou desistir, não é possível, eu dizimo, eu oferto. Se você não entender o caminho, você vai se perder no propósito. Se você não entender o que Deus está fazendo, você vai começar a achar que é o diabo. E nada disso aqui foi o diabo que fez, foi Deus. E aí ele diz o seguinte, que além de colocar peso, ele coloca alguma coisa para cavalgar na minha cabeça. Eu escolhi de propósito o burrinho do Shurek aqui.
O texto diz que tem momentos que Deus vai permitir que alguém cavalgue sobre a minha cabeça. E cavalga e ainda dá risada. Sabe o que é alguém cavalgar sobre a sua cabeça? É derrota. Cavalgar sobre a minha cabeça é derrota parcial. Então, pastor, o senhor está dizendo que tem algum momento da minha vida que o meu Deus pode permitir que eu passe por uma derrota? Sim. A palavra está dizendo que vai ter momentos que o Senhor permitiu que alguém cavalgasse sobre a cabeça. Mas por que Deus quer que eu me derrote? Porque o sucesso não nos ensina nada. Quando as coisas dão errada, quando as coisas dão certa, ninguém faz autoexame. Quando está tudo bem, ninguém fica se autoavaliando. Mas quando as coisas dão erradas, a primeira coisa que a gente diz é: onde foi que eu errei? Quando as coisas não fluem, o que eu fiz na minha vida? E tem hora que Deus permite cavalgarem sobre a nossa cabeça, para a gente parar e pensar, avaliar, aprender. Tem hora que tem alguém cavalgando e diz assim: meu Deus do céu, por que a empresa fechou? Por que está tudo dando errado? Para eu parar, crescer. Porque lugar de vitória não é lugar de moleza. Lugar de vitória não é lugar de fraqueza. Não é. Aí o texto diz também que além de refinar como a prata, além de permitir que eu caia em armadilhas, além de colocar peso sobre mim, além de permitir que alguém cavalgue sobre a minha cabeça, o texto diz também que eu vou passar pelo fogo. E não é o diabo, não. É ele. Vou passar pela água e pelo fogo. O que o fogo faz com a gente? Queima. O fogo, quando tem contato com algum objeto, ele diminui ou aumenta o objeto? Ele diminui. Só que o fogo ele tem duas capacidades. O fogo ele tem a rispidez e a dureza de queimar, de consumir. Mas o fogo também consegue aquecer em dia frio. Sim ou não? Num dia frio, o fogo aquece. Então ele está dizendo que eu vou passar você pelo fogo, porque eu quero gerar em você potencial. Se você quer estar num lugar digno, você tem que estar digno desse lugar. Por que Deus permite isso? Para potenciar meus dons, para gerar esforço, energia, vida. Porque o mesmo fogo que hoje me consome, me diminui, me humilha, é o mesmo fogo que amanhã me aquece, me protege, me enche. O mesmo fogo que me refina e eu diminuo, é o mesmo fogo que me enche de paixão e esperança. Aí no outro dia, não é o fogo, é a água. São fases diferentes, eles não se combinam, eles não se misturam. Um prevalece mais do que o outro. Se eu tenho mais fogo do que água, a água evapora. Se eu tenho mais água do que fogo, o fogo apaga. Eles não se combinam, mas Deus está dizendo que eu vou passar pelo fogo e pela água. Ele está dizendo o seguinte, que vai ter fases diferentes, momentos que eu não vou entender. Mas eu tenho que compreender que seja qual for o momento, tudo termina num lugar espaçoso. Tudo termina num lugar diferente. Então eu cheguei aqui hoje de um jeito. Talvez o diabo tenha dito tantas coisas, que eu vou morrer, que eu vou arrebentar, e aí estou desesperado, falo bobagem, reclamo, murmuro, mas Deus está nos fazendo entender que eu preciso compreender essa fase. Que eu quero sim estar num lugar digno. Um dia Deus chama José e fala para ele: eu vou colocar você num lugar de honra. Eu vou colocar você em destaque. Ele não estava pronto para isso. E Deus tem que refinar José.
Ele é traído pelos irmãos, ele é vendido como escravo, ele é acusado de estupro, ele é esquecido numa prisão por quase uma década, para que finalmente ele passe pelo refinamento da prata, ele cavalgaram sobre a cabeça dele, o traíram, esse salmo se aplica totalmente à vida de José, foi colocado peso sobre ele, ele foi de extremos a extremos, mas agora a promessa se cumpriu, o lugar que Deus o prometeu, ele colocou, e agora ele é um grande governador do Egito. Deus não te odeia, Deus não tem raiva de você, mas Deus quer colocar você dignamente no lugar que Ele projetou para você estar. Então hoje é noite de pararmos de reclamar da vida, parar de reclamar das fases, parar de reclamar de todas as coisas, porque no mais alto vale, no mais profundo vale, no mais alta montanha, Deus não vai negociar a sua palavra, Ele vai cumprir toda ela sobre a sua vida. Eu não sei se você está sendo refinado como a prata, mas o refinador está de olho. Eu não sei se você caiu numa armadilha e você não consegue sair dela, mas Ele está de olho em você. Tenha humildade, reconheça, peça ajuda. Eu não sei se você está carregando pesos tão grandes, que a sua total estrutura está sendo exercida, uma fase de cansaço, uma fase de pressão. Só sei de uma coisa, não pare. Eu não sei se você está tendo pessoas cavalgando sobre a sua cabeça, derrotas. Tem fases que parece que nada dá certo. Tem fases que parece que a gente só perde. Tem fases que Deus permite que cavalguem sobre a nossa cabeça. Mas ainda assim, não acaba aí. Há um lugar espaçoso. Há um lugar espaçoso. Todos esses processos são doloridos. Mas se você não entender o caminho, você não chega no propósito. Não chega. Talvez seu irmão do lado está numa armadilha e você está na fase do refino. Talvez seu irmão da frente está passando pelo fogo hoje. Tudo diminuindo. E você tem alguém cavalgando sobre a sua cabeça, zombando de você. Derrotas. Seja como for, não termina aí. Você crê que Jesus está aqui?